pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica e hoje falando de volumetria de oxirredução, tá? Como é que a gente estuda volumetria de oxirredução? O que ela tem de legal? O que ela tem de diferente? Bom, todas as volumetrias, elas são baseadas em reações onde você acompanha através de uma titulação, né? Precipitação, você acompanha a formação de um precipitado e indica o ponto final, tá? Reações de ácido, entre ácido e base, também você faz o acompanhamento, tá? Mudando lá o pH, chegando no pH de neutralização ou não, você vai também identificar o ponto final da titulação através de um indicador. E a volumetria de complexação do mesmo jeito. Você vai usar lá uma substância, vamos dizer assim, um titulante, né, quelante, para poder capturar o metal e determina esse ponto de complexação. Na volumetria de oxirredução, a gente vai acompanhar uma reação de oxirredução e até o ponto onde vai haver as mudanças nos números de oxidação, ou seja, oxidação e redução, e através da mudança de cor, né, ou através dos indicadores, a gente vai também conseguir determinar a concentração de analitos, tá? E um analito muito especial que a gente quer falar hoje é o hipoclorito de sódio. Vai ser nossa aplicação para essa aula, para explicar essa aula, tá? Quando eu falo de hipoclorito de sódio, eu falo na determinação de cloro ativo, que é muito importante quando você quer mensurar o poder de desinfecção de uma certa substância a que se destina uma limpeza, né? A uma desinfecção, a uma higienização, tá? Então, o hipoclorito de sódio é um sal bastante conhecido, não é verdade? Então, a fórmula dele é NaOCl, tá? Ou NaClO, que seja. Você pode comprar ele em grãos, né? A gente pode comprar ele em grãos e colocá-lo na água para produzir a água sanitária, tá? Muita gente erroneamente diz que compra o cloro. Você não compra o cloro em si, tá? Você compra hipoclorito de sódio. Cloro é um gás, tá? Você, para comprar cloro, teria que comprar um cilindro de gás cloro, que é tóxico, inclusive. Então, a gente não pode sair manipulando o cloro, tá, pessoal? Então, o que você compra é o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Tá certo? Muito bem. Em água, a gente vai ter uma reação de ionização, de dissociação, tá? Dissociação, porque essa substância já é iônica. Então, vai dissociar em sódio mais e hipoclorito menos. Ambos aqui em solução aquosa, tá? O ator principal aqui, no caso, é o hipoclorito, o ânion hipoclorito. É ele quem vai agora ser responsável pelas mudanças, responsáveis aí por, vamos dizer assim, agir, por exemplo, contra bactérias, né? Em superfícies contaminadas. Como é que a gente vai ter essa ação? O hipoclorito, no momento que ele está em solução aquosa, em concentração ideal para quê, professor Marcelo Rodrigues? Que concentração ideal é essa? Na concentração ideal para ele poder fazer efeito, tá? Que efeito? De, por exemplo, eliminar um vírus, tá? Como assim? Não estou entendendo. Quando você vai usar um produto, você precisa se cercar de informações para usar aquele produto corretamente, tá? No caso do hipoclorito, água sanitária, para que ela funcione corretamente, ela precisa estar num pH adequado. E para isso você precisa, vamos dizer assim, monitorar ou
manipular a sua concentração, tá? Por exemplo, se você quer a limpeza de superfícies, você precisa colocar, por exemplo, 25 ml da água sanitária para 1 litro de água. Essa relação 25 ml, coloca no recipiente e completa para 1 litro, daria mais ou menos uma concentração que geraria, né, um aumento do pH, mais ou menos para 8, 8,5, e esse pH levemente básico alcalino é capaz de matar vírus, tá? Então, este ânion em água, na concentração correta, este ânion em água, ele vai sofrer uma reação de redução, tá? Ele vai sofrer uma reação de redução e vai gerar aqui, cloreto, tá? Vai gerar cloreto e vai também gerar íons hidroxila. Íons hidroxila quer dizer que agora eu estou com pH acima de 7, né, professor? Exatamente, tá? Exatamente. A gente pode balancear essa equação, né, pessoal? Como eu tenho aqui 2 hidrogênios, vamos multiplicar aqui por 2, tá? Então, eu tenho 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, ok? Nós temos que também equilibrar a carga, né? A gente tem que equilibrar tanto as massas, como também equilibrar as cargas, tá certo? A gente tem que fazer o balanço eletrônico da equação. Então, do lado dos produtos, nós vemos que nós temos 1 mol de cloreto e 2 mol de hidroxila. São 3 cargas aqui, tá? São 3 cargas aqui, ó. Menos 1 com menos 2 dá menos 3 no total. No reagente, a gente só tem uma carga negativa. Precisamos de mais 2. Como aqui temos os elétrons, eu vou multiplicar esses elétrons por 2. Tá? Então, 2 vezes menos 1, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, nós temos agora uma equação química balanceada massicamente e eletronicamente. Tá? Ok. Em meio aquoso, aquele cloreto ali em meio aquoso, tá? Esse cloreto em meio aquoso, ele pode se oxidar, formando gás cloro. Por que, Marcelo, que ele pode se oxidar formando gás cloro? Olha, porque em meio aquoso vai chegar um momento que vai haver bastante oxigênio, né? A oxigenação do meio pode levar esse cloreto a formar gás cloro, tá? E ele, assim, perder elétrons, tá? É assim perder elétrons. Quando isso acontecer, a gente vai ter, então, ó, 2 cloros, aqui tem cloreto, vou botar 2 cloretos para balancear. Desse lado, menos 2, então aqui eu boto 2 mols de elétrons. Quando isto acontecer, tá, a gente vai ter aqui a formação de uma substância muito importante para fazer funcionar a desinfecção ou a higienização do sistema, que é o gás cloro. Isso aqui é cloro, tá? Então, esse gás cloro é o que é importante. É o que a gente chama de cloro ativo, tá? Esse gás cloro é importante. Se nós somarmos essas duas equações aqui, ó, se nós somarmos essas duas equações, agora eu vou usar uma canetinha verde, a gente, ó, tem elétrons entrando e elétrons saindo. Então, ó, eu corto esses elétrons, tá? E vamos fazer aqui o somatório dessas duas equações. Presta atenção, tá bom? Não vai dar para eu escrever todas as fases, né? Eu vou omitir essas fases aqui, tá, pessoal? Olha só,
vamos ter então o hipoclorito mais, aqui tem 2 mol de cloreto, aqui tem 1 mol de cloreto. Como aqui tem 1 mol e ali tem 2, e estão em lados opostos, um é produto, o outro é reagente, esse 1 mol ele vai ser todo eliminado. Porque 2 menos 1 dá 1, vai dar 1 mol aqui. Então aqui eu vou cortar esse 2, porque vai ficar 1 mol. Aqui o resultado é 1, né? 2 menos 1 é igual a 1. Então, vamos ter hipoclorito, a reação global, ó, vai ter hipoclorito mais cloreto, mais água, formando gás cloro, formando hidroxila, tá? Lembrando que as espécies químicas iônicas, o estado é aquoso, tá? A fase aquosa, estão em fase aquosa e a água é líquida e aqui é um gás, tá? Ajustando aqui os coeficientes, ó, aqui são 2 mols de hidroxila, tá? Porque são 2 cargas negativas e lá também são 2 cargas negativas. Perceba a reação balanceada, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 cloretos e aqui 2 átomos de cloro, tá? Então, essa reação diz muito para a gente começar a entender o que acontece quando você usa, por exemplo, um produto muito conhecido que é a água sanitária. Então, nossa aula vai agora demonstrar como é que você vai determinar o clorativo na sua água sanitária. Tá? Como é que você vai determinar esse clorativo? Muito bem, as reações de oxirredução, né? A gente está vendo que aqui aconteceu uma reação de oxirredução. Como é que você, vamos dizer assim, detecta isso? A gente teve aqui, ó, elétrons entrando, tá? Elétrons entrando, e aqui tivemos elétrons saindo. O que significa isso de elétrons entrando e elétrons saindo? Quer dizer que aqui alguém se reduziu e aqui alguém se oxidou. Isso está claro? Nem tanto. Você tem que avaliar os números de oxidação. Aqui, por exemplo, no hipoclorito, né, que é esse ânion aqui, professor, você colocou só o ânion hipoclorito. Por que não colocou o sódio? Porque o sódio é um espectador. Então, a gente vai omitir, de vez em quando, os íons espectadores, tá? Que só fazem participar ali da reação sem se modificar. Tá certo? Observem que no hipoclorito, se eu pegar esse ânion hipoclorito, vamos pegar esse ânion hipoclorito e colocá-lo aqui no centro do quadro, tá? Vamos trazer para cá, ó, o ânion hipoclorito. E vamos colocar um parênteses para vocês visualizarem. Essa carga negativa aqui é a carga do ânion hipoclorito. Mas individualmente, o NOx do oxigênio é menos 2, porque ele é mais eletronegativo do que o cloro. Então, se a carga total é menos 1, o NOx do cloro é mais 1. Tá? Então, menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Percebe? Então, o cloro aqui estava com carga mais 1. E aí, olha só, o que aconteceu? Vou colocar essa setinha e vamos analisar aqui o cloreto. Ó, cloreto. Ok, pessoal? Então, se o cloro aqui está com carga mais 1 e ele passa para uma carga menos 1, vocês aprenderam lá em eletroquímica, em reações de oxidação e redução também, né, que é a base para a eletroquímica, aprenderam que o NOx do elemento que está formando um cátion ou um ânion monovalente é a sua própria carga, né? Então, como isso aqui é um ânion monovalente, a carga do cloreto é igual à carga do ânion, ou seja, a carga do cloro é menos 1, tá certo?
Então, se eu passo de mais 1 para menos 1, ó, se eu passo de mais 1 e aqui é menos 1, esse é um processo de redução. Né? Ó, de mais 1 para menos 1, aqui eu tive uma redução do NOx. Lembrando que não precisa colocar esse menos 1 aqui de novo. Pode até dar confusão, tá? Que você tem que saber que isso aqui é a própria carga do átomo. Então, ó, se eu passo de mais 1 para menos 1, isso é uma redução. Isso já é uma redução. É importante que a gente já verifique isso aí, tá? Ok, então o cloro aqui sofreu uma redução. E aqui embaixo, nessa segunda reação, vocês vão perceber que ele sofreu uma oxidação. Olha aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou tirar essa observação aqui que eu fiz, né? Circulando a substância cloro gasoso, para analisar com vocês aqui, ó. Olha aqui, menos 1, né? Menos 1 é a carga do cloreto. A reação começa com ele, ó, menos 1. Vejam que ele está saindo de menos 1 e está vindo para quanto aqui? Substância simples, tá? É aquela formada por átomos do mesmo elemento químico. Nas substâncias simples, o NOx é 0. Olha que legal, o NOx é 0. Se eu estou em menos 1 e estou indo para 0, menos 1, 0. Estou andando para a direita, estou aumentando. Então, isso é uma oxidação. Tá? Então, aqui nós temos um processo de oxidação. Eu estou indo de menos 1 para 0. E olha que interessante. Quando eu vou de mais 1 para menos 1, vamos lá, como é que vocês aprenderam a fazer? O delta, calcular o delta, que é a variação do NOx. O delta é o quê? É o NOx que nós tínhamos antes, menos o NOx depois. Tá? O NOx inicial, mais 1, menos o NOx final, menos 1. Então, o delta aqui dá igual, mais 1 menos menos 1, dá mais 1, que dá 2. Então, a variação do NOx foi igual a 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Tá? Variação 2. Então, o delta igual a 2. Então, aqui eu posso marcar, com essa canetinha aqui diferente, ó, o delta é igual a 2. Ok? Aqui embaixo, nós saímos de menos 1 para 0. Vamos calcular essa variação? De menos 1 para 0, o NOx inicial é igual a menos 1, menos o NOx final, que é 0. Legal. Menos 1 para 0. Né? Então, esse delta de menos 1 para 0 daria menos 1. Só que isso aqui a gente usa um módulo para nunca dar negativo. Tá? Então, esse delta seria igual a 1. E professor, falta um detalhe. Aqui, atomicidade 2. Como aqui a atomicidade era 1, olha, atomicidade 1, atomicidade 1. Mas como mudou a atomicidade, isso deve ser multiplicado pela quantidade de átomos. Então, isso implica que o delta, que é a variação do NOx, é igual a 2 também. Tá? Isso corrobora com as nossas equações que a gente já fez anteriormente. Ó, 2 mols de elétrons entrando, 2 mols de elétrons saindo. Olha que legal. Olha que legal. Tá? Então, a gente provou aí de duas maneiras que houve uma oxidação e houve uma redução. Tá? Então, é com base nessa introdução que a gente vai aprender nessa aula a determinar a concentração de cloro ativo numa água sanitária, tá? Que é nada mais do que uma água que contém hipoclorito de sódio. Tá certo, pessoal? Uma coisa importante,
não há bons indicadores para a determinação do clorativo, tá? Então, assim, não teria como a gente medir diretamente a concentração de clorativo numa água. Tem como você medir a concentração de cloreto, tá? Mas a concentração de clorativo, ela não é muito fácil de se fazer, tá? Então, a gente vai utilizar outras substâncias, tá? Para nos ajudar. A gente vai usar outros reagentes, tá? E um deles é o iodo, tá, pessoal? Essa aula de hoje ela vai ser baseada numa técnica chamada iodometria, tá? Nessa técnica iodometria, a gente vai utilizar como analito o iodo, tá? A gente vai inserir nessas reações do hipoclorito, a gente vai inserir um convidado. Fique bem claro, para ficar mais fácil para vocês o entendimento. A gente vai inserir um convidado nessas reações, um convidado chamado iodo, tá? Esse iodo vai ser o nosso analito. A partir da identificação do iodo, a gente vai conseguir, por tabela, quantificar o clorativo, tá bom? E quem vai ser o titulante? Então, o iodo vai entrar como convidado, vai ser o analito, e quem vai ser o titulante é outro convidado, que nós vamos chamá-lo, a gente vai conhecer esse convidado daqui a pouquinho. Esse convidado vai ser o tiosulfato de sódio, tá? Então, a gente vai inserir substâncias, tá? Para que nos ajudem na identificação do clorativo e assim a gente consegue, dessa forma, vamos dizer assim, avaliar a qualidade de produtos, né? Produtos muito importantes, tá? Avaliar a qualidade de produto baseada numa técnica chamada volumetria de oxirredução, tá bom? Então agora eu vou voltar já falando desses convidados, do iodo e do tiosulfato, tá bom? Então fica aí esperando porque vai ser bem legal, certo? Revisa as reações químicas por enquanto, tá, pessoal? Já vou voltar, fica aí.